Boa tarde, galera. Mais um vídeo simples de explicação de aula, só que dessa vez é de sociologia. Nesse vídeo eu vou procurar sintetizar aí as ideias principais das aulas sobre identidade, igualdade e diferença. Da última aula que nós vimos sobre a indiferença social, certo? Identificando aí os conceitos, fica mais fácil identificar os conceitos, fica mais fácil trabalhar o entendimento, ok? Mas assim, começando pelos aqueles três conceitos que nós vimos lá, identidade, né? O que é isso? O próprio nome ele já diz que a identidade é de fato algo que difere você de uma outra pessoa. Em tese, né? Em teoria, a palavra identidade ela é composta da palavra idem, que é igual ao outro. Mas fala assim, não, mas se eu tenho a minha identidade, eu não sou igual ao outro. Mas aí que tá, é que muitas vezes nós formatamos ou nós formamos a nossa identidade a partir da interferência do outro. Ou seja, quando existe um outro, eu me considero um eu. Quando existe um outro eu, e nessa diferenciação de que eu digo que eu sou eu e ele não é eu, ele é um outro eu, ele é uma outra pessoa, eu começo a entender que esse limite sou eu e que aquele outro limite não é eu. E como diz aqui, né, lá, conjuntos de características que distinguem a pessoa de outra, uma coisa, né? Ou seja, é uma coisa que é capaz de individualizar. A palavra indivíduo indivisível, que não pode ser dividido. Não tem como eu dividir o meu eu com outro eu. Eu posso dividir a minha pessoa. Eu posso partilhar, não o que eu sou, mas eu partilho minha vida com outra pessoa. Mas a função do relacionamento ele só tem sentido porque eu sou eu e a outra pessoa é outra pessoa. Né? Não teria muita graça se as pessoas procurassem ser exatamente igual ao outro em relacionamento. Não teria graça alguma. Você não procura uma pessoa que tem características parecidas com a sua. Você muitas vezes procura na pessoa coisas que você gosta naquela pessoa, coisas que te fazem bem, mas necessariamente é somente daquele indivíduo, né? Não é igualmente a você. E aí nesse destaque de identidade temos os dois tipos, né? A identidade psicológica, que é a singularidade do sujeito, né? Quando cada vez mais eu confirmo que eu sou eu, e cada vez eu confirmo que eu sou eu me diferencio dos outros, eu me diferencio do grupo. Pode surgir nesse contexto uma crise de identidade, onde a pessoa ainda está buscando estabelecer quem ela é. Isso pode passar, geralmente esses tipos de crise de identidade que tem a ver com a questão psicológica, pode começar na adolescência, alguns adultos. A pessoa pode ter uma crise de identidade que ela pode sofrer alterações da sua rotina de vida. Algumas pesquisas relatam que pessoas, vamos colocar um exemplo, pessoas que perderam o emprego, ela só fez aquilo a vida inteira, então ela vai ter uma dificuldade muito grande de se identificar com qualquer outra coisa. Não que seja impossível, mas ela vai ter essa dificuldade de identificar a sua vida com uma outra rotina. Né? E temos a identidade social, comum ao grupo ao qual se pertence. Então existe a identidade social. No Brasil, o povo brasileiro tem, embora dividido em regiões com aspectos culturais diferentes, mas nós temos algumas questões, algumas coisas em comum. Essa cultura popular. E quando você diz que eu sou mais eu, é exatamente você está entendendo que o seu eu se relaciona com o outro eu. E o outro eu se relaciona com o seu eu. Nessa perspectiva, nessa soma, surge o nós. Então o nós é uma composição de vários eus, obviamente. E nessa composição de vários eus, cada um vai na interação de um eu com outro eu, há uma confirmação da identidade de cada um, certo? Isso então seria identidade. Depois,
Igualdade é a relação de diferenças que busca semelhança circunstancial e não essencial. Quando fala circunstancial, é de momento. Certo? Se eu sou eu, existem outros, eu não sou igual ao outro eu, na perspectiva essencial, na perspectiva de indivíduo, de caráter, de pessoa. Mas eu posso ser igual ao outro eu porque nós vivemos a mesma circunstância social. E vivendo a mesma circunstância social, né, em tese nós não deveríamos aí sofrer diferenças. Por exemplo, as diferenças elas são provocadas pelo meio onde nós vivemos. Mas quando eu falo em indiferença ou diferença, ou ser excluído, não de forma institucionalizada, ela tem que ser diversificada. Ela não pode ser diversificada a partir da instituição, a partir de uma força maior do que o ser. Ou seja, a desigualdade é de acordo com a forma que as pessoas vivem no meio. Mas não pode existir uma força intencional de desigualar as pessoas. Porque isso aí vai ferir o princípio de igualdade. Eles vão chamar também de isonomia. O que seria isonomia? Iso igual, nomia, normas, as normas iguais para todos. É o direito de igualdade para todos. Na verdade, esse princípio da igualdade, ele foi iniciado na Grécia, né, no ano de 508 a.C., por Clístenes, que é considerado aí o pai da democracia ateniense. Que ele já dizia que os homens eles têm condição de igualdade em votar, de participação política. Esse princípio que nós temos hoje, ele está mais próximo da Magna Carta escrita, né, pelo rei João Sem Terra em 1215. Está mais próximo da nossa realidade no sentido estrutural de poder, porque o João Sem Terra ele procurou então ter ao redor dele, né, supostamente aí com a morte do rei Ricardo, coração de leão, ele vai precisar de apoio dos nobres. Então, em tese, ele divide o seu poder numa monarquia circundada por uma divisão hierárquica de burgueses. Quer dizer, o rei continua no centro, mas aí já há uma possibilidade da participação dos nobres. Já é uma lógica de busca de igualdade, certo? Seguindo, olha lá, igualdade não significa justiça. O que isso quer dizer? O primeiro aqui, olha lá, igualdade, justiça. O que isso quer dizer? Vocês já devem ter visto esse desenho. Igualdade onde todos estão na mesma caixinha, certo? Mas esse naturalmente não é igual a esse ou a esse, certo? Então as condições do meio não é que se você der uma caixa a mais para esse que você vai estar favorecendo a ele, mas é que você vai estar dando condições para ele participar da mesma realidade desse aqui. Isso aqui sim seria justiça, porque esse aqui não precisa da caixa. É uma lógica que muitas vezes é difícil de entender, porque essa perspectiva de oferecer a alguém condições é muito complexo quando você fala de isonomia, porque em alguns momentos vai parecer que você está dando um favorecimento a determinada classe, mas não é isso. O Rui Barbosa ele vai tratar disso aí de uma forma interessante. Olha lá, a regra da igualdade não consiste senão em quinhonhar seria partilhar desigualmente aos desiguais, na medida que se desigualam. O que isso quer dizer? Na medida que se desigualam. Por exemplo, se nós formos pegar algumas leis trabalhistas que está na CLT, que seria a Constituição de Leis Trabalhistas, em alguns aspectos a lei trata a mulher de forma desigual. Quando eu falo desigual não é no sentido pejorativo, mas desigual ao homem, porque em tese, estruturalmente ou biologicamente, a mulher ela não é inferior, mas pela condição até mesmo às vezes de vantagem física, o homem ele vai responder determinada lei
e a mulher não. Até mesmo em concursos, né? Vamos pegar um exemplo, em concursos da Polícia Militar. O maior número são de homens, e o menor de mulher. Isso é uma desigualdade de sexo? Não necessariamente, porque se for analisar nessa perspectiva do concurso, não dizendo que a mulher não possa brigar, que ela não possa lutar, mas pela lógica do próprio serviço, né, o que envolve a realidade daquele serviço, numa eventual necessidade do uso da força física, em termos, se a mulher ela entra em confronto com o bandido, não que ela seja inferior, que ela não tenha capacidade de se defender, mas entende-se que você tem um número maior. Às vezes até um homem pode acompanhar uma mulher. Então, em tese, ela levaria desvantagem. Quando eu falo, então, eu coloquei o caso da mulher. Então, vocês podem colocar, por exemplo, o caso da mulher também. Ela tem direito desigual. Quando eu falo desigual, novamente, não é pejorativo, é desigual porque não está igual. Porque a mulher, eventualmente, quando passar por um processo, ela pode engravidar. Então, ela já não está mais em igualdade com o homem. E nessa perspectiva, entendendo todas as fragilidades, as situações, as variáveis de uma gestação, ela vai tirar uma licença. Certo? O homem já não tem, porque ele não passa pela mesma instância. A mesma coisa da caixinha. Certo? Se esse tem a necessidade, então tem que ser dada a ele. Algumas pessoas podem levar a reflexão mais adiante, por exemplo, a questão das cotas. Quando a pessoa fala que cota é uma forma de preconceito, ela está reduzindo muito o discurso do contexto histórico-social. E a pessoa também fala que cota resolve, ela também está diminuindo o discurso. Embora, se nós olharmos para a realidade, não é raça ou cor que determina a inteligência da pessoa. Em nenhum momento a cota ela está olhando para a questão natural da pessoa, essa desigualdade natural. Ela olha para um cenário histórico. E eu que não quero dizer que cota vai resolver, porque você não está, ou o investimento das cotas ela não começa na base, que seria a educação. O resgate social das escolas, o resgate social dessas pessoas. Não estou dizendo também que não existe branco pobre, mas se você for pegar numa lógica no Brasil, a maior parte de miseráveis não são brancos. As regiões mais violentas não é porque as pessoas decidiram ser violentas, mas estão em situações de risco. A maioria daquelas pessoas são de uma realidade histórica e social. Não estou querendo aqui justificar, estou querendo só levantar um ponto nessa questão de justiça social para o entendimento. Então é minimizar muito, as pessoas minimizam muito e levam ao extremismo, que cor não define raça. Esses dias eu vi no meu Face, eles postaram para mim uma forma às vezes até de provocativa, né? Uma forma de provocação. Eles colocaram uma foto de imigrantes italianos e colocou assim, eu sou descendente, a pessoa colocou, eu sou descendente de italiano, eu sou minoria, então também eu mereço regalias e cotas. Aí eu peguei e falei, eu peguei e pensei assim, até escrevi, né? Falei, se você está querendo fazer uma crítica à referência das cotas aos negros, né, e pardos e índios, que não são só para os negros, né? Trata-se de outras minorias, a sua crítica, a sua lógica está errada. Existem muitos imigrantes italianos pobres no Brasil, certo? Não são milionários, né? Não são ricaços, mas a lógica do contexto de imigração italiana, japonesa, alemã, até mesmo chinesa no Brasil, acontece num cenário histórico-social totalmente diferente, porque os negros eles não são imigrantes, eles foram trazidos de forma bruta, arrancados da sua terra. Embora na África algumas tribos até vendiam os seus semelhantes, é um outro contexto, mas fazer um comparativo de uma situação histórico-social totalmente para o outro lado. E outra,
Os imigrantes italianos, japoneses, eles vinham ganhando pouco para cá, mas vinham ganhando alguma coisa. Agora os negros não, eles eram destinados a navios, eles vinham de forma desumana, não preciso ficar tratando aqui da história. É o que acontecia. Mas, né, quem já leu aquele poema de Castro Alves, né, Navio Negreiro, né, é interessante. Ele não fala diretamente, mas na mesma hora ele fala abertamente sobre isso. Né? Mas tem pessoa que às vezes não gosta de entender o problema na sua complexidade. Ok? Mas na minha opinião, a cota não é a solução, é um processo mediador. Uma vez que você investe pesado nas escolas, uma vez que você investe pesado no capital social e você tem esse investimento, e ao longo do tempo a cota ela vai se tornar algo desnecessário. Mas no Brasil, infelizmente, nós vivemos de remendos, e o problema do Brasil é que o remendo ele deveria ser temporário. No Brasil ele não é temporário, ele se torna algo fixo. Esse é o problema. Alguns vão dizer que isso aqui pode ferir a questão o artigo 5 da Constituição Federal, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Por exemplo, nesse caso aqui, quando você dá a caixinha mais para esse, você não está dividindo eles, você não está ferindo o princípio de igualdade perante a lei. Você está igualando as pessoas para que as pessoas possam ter a mesma visão das coisas. Agora, uma vez que foi ajudado, se essa pessoa ela não cuidar da caixinha, aí já é um problema dela, né? Seguindo, aí depois vem o que é diferença. Não vou precisar ficar lendo tudo, mas aí, diferença que distingue uma coisa ou uma pessoa da outra. Né? A diferença exatamente surge no choque e no conflito de identidades, certo? Quando fala esse choque e conflito, não necessariamente de forma negativa, mas a interação das pessoas. Nesse processo de diferença surgem rótulos e estereótipos, né? Rótulos e estereótipos com os baianos, com os índios, com o nordestino, e o rótulo, dependendo da forma que é feito, né, nós podemos ver muito isso em filmes norte-americanos, né, com os mexicanos, com os jamaicanos, com a população afrodescendente de modo geral, com os europeus. É feita uma rotulação. Né? A rotulação, assim como o estereótipo, é um princípio de uma anomalia cultural. O que é anomalia cultural? Você não consegue entender o que é a cultura do próximo, você só pega pontos chamativos da cultura daquela pessoa e vai ridicularizar aquilo. Nessa perspectiva de rotulação e estereótipo surge a discriminação e a exclusão. Certo? E nessa lógica aí de diferença, temos aí sinônimos de diferença, diversidade. Já que as pessoas são diferentes, surge a diversidade. A diversidade ela é boa para um país, a manifestação de diversidade. O problema dessa manifestação de diversidade é quando alguns grupos que se consideram maioria se sentem ofendidos e iniciam aí muitas vezes uma perseguição a uma minoria. Mas você fala assim, o que é maioria? Maioria, quando você fala de maioria e minoria, é preciso pensar aí no fato social normal. A definição de fato social normal para Durkheim seria uma produção em média e genérica. Ou seja, maioria é que tem maior padrão de normalidade, ou seja, tem maior padrão de frequência, e minoria menor padrão de frequência. Maioria maior, minoria menor, obviamente. Um exemplo, vamos colocar sempre exemplos sociais. Isso foi dito em sala de aula, tinha até no slide. Por que a questão do gênero ela é polêmica? Ou por que a união estável de pessoas do mesmo sexo é polêmica? Porque o padrão de frequência ao longo da história, onde as pessoas praticam mais, é a relação entre homem e mulher. Certo? E nessa perspectiva, a procriação.
Tendo em vista que a perspectiva é a procriação e a perpetuação da espécie, uma minoria que coloca em xeque essa perspectiva de procriar e a perpetuação da espécie, ela é vista como errada, sendo que o seu comportamento é de menor frequência. Ela foge da lógica natural. Isso é o discurso de que alguns vão utilizar. Na visão, nós temos aí uma população com seria aqui, o maior padrão de frequência, então seria a heterossexualidade, e a minoria, que seria o menor padrão de frequência, seria a homossexualidade. Esses dois comparativos. E já que a maioria pratica tal, é o certo, e a minoria pratica tal, é o errado. E se é o errado, eles não podem reivindicar os seus direitos. É uma ideia estranha, pensando que nós estamos em uma democracia. Mas muitas vezes essa democracia, ou algumas decisões, as decisões são carregadas de conceitos, ideologias ligadas ainda a um moralismo ou uma ética religiosa. Isso foi a aula sobre identidade, igualdade e diferença. Essas questões têm a ver com indiferença social. Depois, quem gosta, né, de ouvir as músicas, é interessante esse vídeo aqui, que vai falar sobre essa questão da indiferença social, né, já saindo de uma aula para outra, sem dar muito gancho. Né. Quem já ouviu, legal, ouça de novo, preste atenção no vídeo, né, a música do rapper O Que Sobrou do Céu. É interessante o que o cara vai comentar agora, preste atenção. Você é que eu vivo bem, tenho minha esposa, tenho meus filhos, graças a Deus, não passa necessidade. E agora que eu vou ter esse filho agora, pra mim já vai mais uma felicidade, entendeu? Só. Você vê que interessante, né? Vocês perceberam na forma que eles estão sentados, uma casa muito simples, algumas coisas jogadas ali. Pessoa pobre, simples, e fala que não passa necessidade, né? É interessante. E tem pessoa que tem dinheiro, tem condição e fala que passa necessidade, passa aperto. Você viu que a distorção de valores é complicada, né? Pessoal, resumindo, para não tomar muito tempo aí do vídeo, depois assistam o restante do clipe. Né, o cara está indo trabalhar, honestamente, esses indivíduos aí no seu carro, eles obrigam a ele a entrar no carro, vocês percebem aí que eles abrem o porta-mala, eles sequestram uma pessoa, então eles obrigam o trabalhador a manter esse sequestrado na casa dele como como que chama o cativeiro, certo? E assim, aqui nós percebemos a questão da indiferença social e até um pouco da desigualdade social. E indiferença social seria mais esse aqui, ó. É interessante também. Prestem atenção na lógica do comecinho do vídeo. Como vocês podem ver aqui, né, são jovens brancos, né, em um bairro rico do Rio de Janeiro, né, todos equiparados socialmente, todos tiveram um acesso à educação bom, alguns deles não quiseram participar da escola, né. Eles vão pra praia. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso.
É interessante o que ele fala. Paz sem voz. A sociedade brasileira que quer paz sem voz. Não adianta nada sair para a rua gritando paz, pedindo justiça, se as ações do dia a dia nós ainda continuamos a perpetuar certas indiferenças sociais. É medo, né? Nós temos medo muitas vezes da mudança. Como vocês podem ver aí, um comércio só de pessoas ricas, milionárias. Nessa lógica também surge o estereótipo, né? O pessoal fala, quem escuta o Rapa é só maconheiro. Eu falei, eu não sou maconheiro, já fui no show do Rapa, tinha muita pessoa, é estereótipo, né? Tinha muita pessoa fumando maconha e eu não fumei. Certo? Eu fui lá assistir o show. Ok? Estereótipos, né? Vocês podem perceber aí, a nota do indivíduo cai no chão, o rapazinho branco de descendência europeia pega a nota e entrega para o cara. Aí já surge toda a confusão. Depois vocês continuem assistindo o clipe, vale a pena. É para quem gosta. Para quem não gostou é só pegar e passar o vídeo para frente aí. Tá. Entrando aqui, nós já vimos. Tem diferença social, né? Alienação e participação, e não participação do mundo real, né? Nós buscamos viver fora da nossa realidade. Às vezes a realidade é tão insuportável, eu não consigo melhorar, eu busco em outras realidades a melhoria. Olha lá, o que o Gramsci quer falar: odeio os indiferentes. Quando ele fala de odiar, ele quer matar, não. Ele fala odiar porque muitas vezes são as pessoas que mais reclamam e nada fazem para mudar. Olha lá, viver significa tomar partido. Tomar partido não é filiar-se ao PSDB e nem ao PT. Tudo bem. Tomar partido, vamos colocar um exemplo. Quem estiver acompanhando, ou quem não tiver, é hora às vezes de se informar. Vocês perceberam que os jovens, né, estudantes, né, secundaristas, né, lá em São Paulo, né, das escolas, eles ocuparam a Assembleia Legislativa, né, a Câmara dos Deputados de São Paulo. Né, eles querem que seja instaurada uma CPI para investigar o desvio de verba de merendas e a questão do fechamento de algumas escolas. Eles invadiram, né, agora a Justiça decretou aí que eles têm até 24 horas para desocupar, senão a polícia vai entrar e tirar eles de lá. Mas eles tomaram partido. Algumas pessoas criticam que isso não se faz, alguns deputados que se acham acima da lei, truculentos, eles se escondem aí no seu foro privilegiado, né? Então mas eles decidiram tomar partido. As pessoas que saem na rua em manifestação, seja contra o governo Y ou X, são pessoas que não tomaram partido político, eles tomaram partido da realidade. Olha lá, não pode existir os homens apenas estranhos da cidade. Quem verdadeiramente vive não pode deixar de ser cidadão e partidário. Indiferença é abolia, é repulsão, né? Abolia é uma repulsão, parasitismo, covardia. Eu ser indiferente é eu repulsar a própria realidade que eu vivo. Eu rejeito a realidade que eu vivo, mas eu finjo que eu não rejeito, que eu sou um alienado. Por isso eu odeio os indiferentes. Então, o indiferente é o peso morto da história. E é exatamente desse peso morto aí que os políticos ou o sistema utiliza para se manter enquanto tal. Né? Vocês percebem na imagem, né,
Essa figura aqui pode ser a indiferença, né? Forçando o rosto do cara para o outro lado. E é muitas vezes mais fácil rotular ou lavar as mãos. Lavar as mãos. Você vê a pessoa ali e fala, a pessoa é vagabunda, é bêbado, é drogado. E você realmente não sabe, você não sabe realmente o que está acontecendo. Então, para mudar, é preciso uma participação social. Na perspectiva marxista, é preciso então um engajamento social, né, para resistir ao status quo. O status quo é a estrutura das coisas como elas estão. Essa eterna divisão de classes, em que uma determinada classe ela leva mais vantagem do que a outra, que determinado bairro, por ter mais investimento ou ter a capacidade de um capital privado, né, isso é mais abastado, ele vai ter uma melhor situação social e estrutural do que outros bairros. E aí, se a população não reagir, as coisas continuarão como estão, né? É chamado de inércia social. A gente pode pegar um comparativo disso com aquela lógica da cabo de guerra. Parte da sociedade está querendo ir para esse lado aqui, certo? E a outra parte está querendo ir lá para onde? Então, e no meio você tem uma força nula, né? Você fica ali, sociedade no caminho, né? Tudo isso muitas vezes ocorre por causa isso aqui, o mar do ego. Nós temos o início e o fim. Não se chega a lugar algum. Por que o mar do ego? Né? É muita picuinha, é muito individualismo, muito egoísmo e falta de participação das pessoas. Assim, se houvesse maior participação das pessoas, nós temos aqui, ó. Já assistiram um filme que chama Corrente do Bem? Isso aqui é só um clipe, né? O que pode combater a indiferença social é exatamente o engajamento, é a participação social, desde pequenas coisas até coisas mais amplas, né? Aqui no Brasil às vezes é complicado, no Brasil você vai atravessar em faixa de pedestre, muitos motoristas, né, eles acham que faixa de pedestre é para pular amarelinha e não param o carro, né? Você que está no seu direito de atravessar na faixa de pedestre, né? Mas enfim, comentários à parte. Assim, é sequencial. Agora a senhora vai, faz o bem para alguém, tal. Depois quem tiver curiosidade, assista o filme, né? A Corrente do Bem, é bem interessante. Quem tiver paciência, né? Quem tiver tempo. Né? Então assim, você pode, geralmente se fala que gentileza gera gentileza, né? É um combate à indiferença. Pode ser que você é gentil, você pode levar um tiro no rosto também. É um risco, né? E nesse risco as pessoas começam a pensar assim, eu vou fazer, o que adianta eu fazer, o outro não faz? E é exatamente essa inércia, esse mar do ego que nós nos perdemos. Materialismo histórico, resumindo aí bem, seria a interação do indivíduo com o meio. Ideologia, sem ser na conotação marxista, ideologia é a interação do indivíduo com o meio, e a partir desse meio surgem formas de ideias, e essas ideias são para interferir no meio. E a partir do momento que o ser humano interfere no meio, surge um outro meio. E nessa lógica, o ser humano é produto do meio e produtor do mesmo meio. Então as pessoas falam assim, o meio
corrompe a pessoa, mas quem criou o meio? Foram as pessoas. Então são as pessoas que corrompem as pessoas e não o meio. Isso é uma desculpa. A culpa não é do sistema, a culpa são das pessoas. A culpa é das pessoas. Assim, a sociedade corrompe o homem. Mas quem criou as estruturas sociais? Quem criou as instituições? Foi o próprio homem. Então o homem corrompe o próprio homem. E nessa lógica, na perspectiva marxista, ele vai falar que a história, o agente da história sempre foi o ser humano, e numa lógica da exploração pela exploração do próximo. E nessa lógica surge a indiferença e também surge a desigualdade. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. É isso, né? Falei bastante, mas espero ter ajudado. Mais uma vez, obrigado por assistirem o vídeo.